Vai lá, Rodolfo. Olá, começa agora mais uma transmissão ao vivo de Tutameia, sempre trazendo para você um personagem, um brasileiro, que nos ajude a entender melhor o momento em que vivemos nessa nossa pátria tão querida. Ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. Ele é o Zé Celso. Alô. Que vai estar conosco aqui nessa conversa, nessas reflexões sobre teatro, cultura, Brasil. Antes, porém, eu queria te convidar para participar dessa nossa conversa, não só mandando seus comentários, mas também divulgando, ampliando o alcance da voz do nosso entrevistado, compartilhando nas suas redes sociais, divulgando para os seus amigos. Saiba que todo esse material fica disponível depois no nosso canal de vídeo, no Tutameia TV, no YouTube. É só digitar Tutameia TV que você chega lá. Tudo ancorado no nosso site, tutameia.jor.br. Eleonora. Zé Celso, muito obrigada por você estar aqui hoje nos nossos estúdios caseiros do Tutameia. Uma honra para nós tê-lo aqui hoje. O Zé Celso Martinez Correia, acho que é um dos artistas mais brilhantes, originais que o Brasil tem. E para nós é muito bom, muito importante estar com você aqui hoje, diretor, ator, dramaturgo, encenador, né? Uma pessoa que está desde os anos 50 na cena brasileira, teve sempre um papel importantíssimo nos momentos obscuros do Brasil, como na ditadura militar, né, criando o Teatro Oficina, e hoje também, aos 82 anos, aí na linha de frente, né, contra obscurantismos e arbitrariedades. Zé Celso está agora com a peça Roda Viva, que a gente foi ver e adorou, está falando para todo mundo assistir, que realmente acho que um espetáculo histórico no teatro brasileiro. E a gente queria começar perguntando para você sobre encenar o Roda Viva, 50 anos depois, a peça do Chico, e sempre lotado, né? O que essa encenação hoje, essa peça hoje, né? 50 anos depois, sempre lotada, diz sobre a resistência do Brasil nesse momento de neofascismo? Essa peça foi uma peça que foi torturada fisicamente. Porque ela abriu no Rio de Janeiro, em janeiro de 68. Uhum. Os ensaios foram muito rápidos, porque estava vindo teste, inclusive com atores globais, mas apareceu uma multidão de jovens, eram 13 pessoas, e entraram no teatrinho ali que tinha no Princesa Isabel. E essas pessoas tocavam uma nas outras, e essas pessoas não faziam diferença entre palco e plateia. Surgiu um coro, coisa que não surgia na história da humanidade, desde os gregos, porque tem o coro do teatro americano, né? O coro do musical americano, todo mundo com a perna junta, essas coisas todas. Tem o coro, tem os corais, mas um coro de teatro que assim, foi telúrico, assim, nasceu em 68, pessoas que tinham dentro do corpo todas as revoluções possíveis e imagináveis, tudo, desde a revolução política, econômica, sexual, das drogas, enfim, da vida, do ambiente, tudo, da natureza. E criaram um espetáculo que me fizeram a cabeça. Eles tinham 20 anos, eu tinha 30, me fizeram o corpo. Fizeram a cabeça e o corpo. A cabeça e o corpo. E aí o Chico ficou, os amigos do Chico acharam que eu que tinha dirigido a peça, não é? E que eu tinha estuprado a peça. Não é? E o Chico ficou nessa divisão, assim, e depois a peça sofreu muito, não é? Porque em um determinado momento ela foi invadida pela milícia, que era o comando de caças comunistas, depois, que bateram, assistiram 70 vezes a peça, numa operação chamada Operação Quadrado Morto. Operação Quadrado, oposto ao Roda Viva, né? E aí eles assistiram e no final do espetáculo eles atacaram rapidamente, quebraram tudo e foram bater exatamente nas mulheres e sobretudo na protagonista, na Maria Pera. Era uma coisa, uma loucura. Aí houve um levante, né? A própria Cacilda Becker entrou em cena
Porque as pessoas do teatro ficaram também muito escandalizadas com Roda Viva, dizendo, será que nós vamos ter que fazer isso agora? Porque era um coro que era, inclusive era um coro violento na época, porque era uma outra época, né? Então era uma época que tinha aquele povo meio pasmaceira e que tinha que ser despertado. E logo de cara, na estreia, vieram as fãs do Chico do tempo da banda, do tempo as menininhas, assim. E para elas foi um escândalo. Minha irmã assistiu a estreia, minha irmã mais velha ficou horrorizada e foi me xingando de Copacabana até o Leblon. Pela imoralidade que eu tinha feito, não é? Mas aí, depois eles foram atacados pelo Exército, em Porto Alegre, pelo Terceiro Exército. Eu montei o espetáculo, fui lá e voltei para São Paulo de avião. Pus no teatro, um teatro grande, não fiquei para ver, né? E no dia da estreia, eles foram, acho que foi durante a tarde no hotel já, que no dia da estreia eles invadiram os atores nos quartos, os atores fugiram pelos corredores e dando porrada. O exército. Né? E depois a Elizabeth Gasper foi raptada e foi levada para o mato, queriam estuprar ela. Quer dizer, e de repente não podiam recorrer a 0 hora, não podiam recorrer aos advogados, a nada. Ferido, todo mundo sangrando. Botaram tudo no ônibus e mandaram de volta para São Paulo. E esse grupo, esse coro eu coloquei em Galileu Galilei, que estreou no dia 13 de dezembro, no dia do AI-5. Foi impressionante. Então, essa peça, eu sempre adorei fazer essa peça, mesmo na primeira versão. Mas eu não fazia, eu não tinha entrado em cena ainda, como ator. Eu era um diretor. Né? Até que a Silvinha disse, põe a língua para fora. Me botou um ácido. Mas que é isso? Ácido, você é super racional, você tem que tomar um ácido. Aí eu botei a língua e tomei um ácido. Aí, cara, eu fui com uma geração que foi para todas. Não? E aí eu tinha que pegar essa peça. Eu gostava da peça, eu queria fazer, mas o Chico não queria mais. Porque o Chico ficou magoado. E depois, não sei o que houve, ele proibiu a peça. Nós chegamos a fazer até uma leitura, talvez até sem consentimento dele, no Teatro Glória, que estava sob a guarda da Maria Padilha, que a Marília Pêra participou, vários artistas participaram, né? Uma leitura da peça que o público todo cantava, né? E era muito bonito. Mas ele não autorizou, ela só autorizou depois do impeachment. Quando a situação se tornou diferente, houve uma transformação política, ele não podia negar. E além de ter autorizado, ele permitiu que a gente colocasse Caravanas, a última música dele, maravilhosa. Que é a abertura do... Que é a abertura, que é maravilhosa. Então, aquele menino de 23 anos, 24 anos, o primo canto dele, que é a Roda Viva, é completada pelo senhor de 75 anos. Né? Com uma obra Caravanas que talvez seja a música mais profunda, violenta que ele jamais fez na vida. E linda, né? É linda, inspirada no Duke Ellington, Caravana. Depois dessa introdução. É um dia de real grandeza, tudo azul. Mas, enfim, eu queria falar hoje sobre uma coisa que está acontecendo na Terra, no planeta Terra. E no planeta Terra, na Terra, que no entorno, no vale que se encontra a oficina. Tem aquele terreno do Silvio Santos, que nós temos uma luta que o ano que vem vai comemorar 40 anos. Acho que é no mês de dezembro. Acho que vai com 40 anos. E mais uma luta que eu sou antropófago, né? Então
tive o prazer de ter o meu inimigo sagrado, um cara do vídeo financeiro, a estrela máxima do vídeo financeiro. E aí o que eu aprendi sobre capitalismo, sobre tudo isso, não? Ele me ensinou, cara, essas coisas. Não? E ali na Barra, construindo aquele teatro todo aberto para a natureza, poxa, possibilitou que nesses últimos anos assim, a gente fizesse coisas maravilhosas. Não? A própria luta. E a luta, nesse momento, lá específica, nós estamos com um projeto lindo, porque nós... Teve épocas que a gente se dava, o Silvio Santos era o nosso amigo, então até ele fez um contrato para a gente poder ocupar aquelas terras. Né? E nós nos apaixonamos por aquilo. Primeiro nós pensamos num projeto que era muito bonito, que foi feito pelo João Batista Martínez Corrêa, que é meu irmão arquiteto, que seria um teatro de estádio lindo, uma universidade antropófaga, uma oficina de florestas, uma coisa toda assim. Mas quando a gente viveu na natureza ali, nesses dias que o Silvio Santos era nosso amigo, que ele queria trocar o terreno, a gente descobriu a natureza ali, né? E não quis botar nada. A gente resolveu criar, foi muito longe, inclusive, não sei se vocês já viram... Tem uma árvore dentro do... Não, é o seguinte, aqui tem a árvore que ali na Barra plantou, na grande obra de arte dela, que é o canto do cisne dela, que ela fez igual a casa dela, aquele janelão, e ela plantou uma árvore. Essa árvore furou o muro e foi passar para o outro lado. Essa árvore, então, é a mãe do Teatro Parque do Rio Bexiga. Porque... mas aconteceu o seguinte, a semana passada, acho que há mais de 2 semanas, entrou uma liminar da 12ª Vara do Ministério da Justiça aqui de São Paulo, uma juíza chamada Paula. Ela fez uma liminar proibindo o Grupo Silvio Santos de construir qualquer coisa, seja no entorno da oficina, seja no Bexiga, defendendo o bairro e voltando realmente às coisas reais. Né? Por exemplo, porque o tombamento da oficina foi feito pelo Aziz Absaber, que é um geógrafo, é um cara que conhecia o terreno. Então, na realidade, os 300 metros de entorno vão lá do Castelinho da Brigadeiro e vão descendo num vale que chega na oficina, esse vale, aí no meio tem o Rio Bexiga, e ele vai até a casa da Dona Iaiá, até o TBC, que o Sesc vai comprar. Quer dizer, então nós começamos a pensar nesse sentido, né? E um coro de arquitetas da oficina, e de 2 arquitetas na oficina, mas eles convocaram vários outros arquitetos. Aí eles descobriram uma revolução 4 metros abaixo do chão, no Rio Bexiga, estava ali. E um japonês totalmente, um cientista estudioso exatamente disso, fez um projeto maravilhoso. E a nossa própria maneira de conduzir a nossa luta mudou completamente. Ganhou uma outra qualidade. Né? Porque é uma luta exatamente pela terra, com a terra, no mundo inteiro, como o mundo inteiro está lutando. Porque aquela menina sueca fala, não tem esperança, porque está acabando, e está mesmo. Veja hoje o que calor está fazendo. Amanhã vai ter frio, mas por que tem esse calor? Porque no hemisfério norte esquentou, derreteu geleira, derreteu Groenlândia, vem um pedaço de gelo por aí. Né? Então, mas agora, na semana passada, o Silvio Santos começou a fazer, acho que ele teve um contato com a Sabesp. A Sabesp é estadual ou municipal? Estadual. Sabesp, Mas, enfim, e estão asfaltando o terreno, cara. Aí começaram a asfaltar para fazer não sei o quê. Eles alugaram por 3 anos, parece. Quer dizer, é uma coisa, por exemplo, a gente vê o rio debaixo do rio
E eles vêm vindo, eles vêm com um cimento assim, andando para asfixiar a terra. Né? Então, nós já, amanhã vai sair até já na Mônica Bergamo, e amanhã possivelmente a juíza vai ficar sabendo, porque nós já comunicamos o produtor, o promotor, o nosso advogado fez uma petição, né? Essa petição para ser endereçada à juíza, para a juíza proibir essa coisa, né? Esse crime absoluto. Nossa, porque antes era a torre, agora não é a torre, é o chão com cimento. E não sei lá que arranjo com a Sabesp é esse, né? Então é uma coisa que é um ponto muito delicado que eu queria tocar nele mesmo, sabe? Porque, inclusive, nós vamos estar esse mês, uma boa parte lá em Paraty, por causa dos sertões de Euclides da Cunha, na Flip, lá. Então, e nós paramos a temporada. Exatamente esse mês que o teatro está, nós não estamos lá em temporada, só tem os vigias, não é? E está acontecendo isso. Então, nós estamos tentando conseguir uma coisa imediata pela juíza, né? Mas, de qualquer maneira, falando aqui, eu estou informando, eu sei que tem muita gente a nosso favor. Nós fizemos um abraço no quarteirão, foi lindo. Foi muita gente, de tudo quanto é jeito, quanto é lado. Porque o Teatro Oficina atingiu uma coisa muito boa, que ele tem uma diversidade de público agora. Ele tem um publicão que veio Roda Viva, mas tem um público novo. Tem gays, lésbicas, negros, índios, vários índios já foram assistir. Né? Então, está exatamente num momento muito bom. Não é? Quer dizer, é uma primavera que o teatro vive. Então, você falou contradição, é isso. E eu acho que essa energia existiu já na Maré, que foi aquela manifestação pela educação. Em maio. Em maio, exatamente. Aquilo foi a vanguarda. Abril, é um rio, é uma maré. Eu acho uma invasão de uma maré, porque nem se compara com tudo que foi feito depois, com essa última para o Moro, nada. Realmente... Você está vendo a resistência crescer? Eu não acredito em resistência, eu acredito em reexistência. Eu acho que essa coisa de resistir, ficar fechado assim, faz mal para a saúde. Você tem que se transformar quando acontece uma coisa violenta como um golpe e se reinventar e você buscar uma estratégia nova. Por exemplo, ainda a esquerda tem uma parte dela que outro dia até foi fazer uma coisa muito ótima para o Lula Livre, na oficina, e o Haddad estava lá, mas era tão stalinista tudo, cara, que eu estava em cima esperando e não via como entrar lá, porque tinha sido convidado. Aí o Haddad falou nesse movimento das escolas, das universidades, porque estava tudo assim, uma queixa, um teatro oprimido, uma coisa assim. Não é isso, cara. Aí eu fui lá, depois que o Haddad falou essas coisas, eu fui lá, abaixei, eu falei, poxa, gente, eu não tinha clima para entrar antes, porque muita insistência em questão de ordem, palavra de ordem. Essas coisas não existem mais, é diferente. A comunicação, a gente tem que aprender muito com os índios. Os índios são muito mais sábios do que Stalin. O que precisa ser aprendido? O que precisa ser aprendido? Não, tem que tirar o clichê. O clichê de aquela coisa, as palavras de ordem, as repetições, os berros, aquele protesto de oprimido, aquele protesto assim, até o Sérgio Mambetti, que é um tremendo ator, uma pessoa maravilhosa, ele entrou e leu um texto assim, como se fosse um drama, sabe? E aí o humor, onde é que fica? E as coisas? O stalinismo é uma cegueira, cara. É uma luta que tem que ser... Quem está realmente nesse momento tem que trabalhar para uma reexistência, para viver de novo, esquecer coisas do passado e se comportar
agora, de acordo com o que está acontecendo, por exemplo, com a terra, que é uma coisa de uma importância tremenda isso. E aqui no Brasil, então, o desmatamento, depois desse governo, cresceu de uma maneira doida. Quer dizer, e os verdes que estão na União Europeia, eles querem fazer, e fazem muito bem, o tratado com o Mercosul, enquanto o Brasil não mudar a política de ambiente. Acho que esse ministro tem que ser trocado, tem que ser uma pessoa do ramo. Num momento desse da humanidade... Mas você acredita que o governo Bolsonaro vai fazer alguma coisa para o lado bom? E não é um Mas governo você acha que ele vai perder o acordo do Mercosul? Ou você acha que como é que chama o economista dele? Paulo Guedes. Paulo Guedes vai deixar o Paulo Guedes? Porque ele é muito burro, ele não entende de nada lá. Uhum. Mas ele entende de polícia, de armas, de segurança, de morte, é um instinto de morte. Você no Teatro Oficina, lá na ditadura militar, ele foi um polo da resistência na época. Hoje, o Oficina também é um polo de resistência. Queria que você comparasse os dois momentos e dissesse o seguinte: hoje, esse golpe que a gente vive, esse governo que a gente vive, comparado com o governo militar, o que é? Não, olha, eu fui torturado, fui exilado, mas eu acho esse muito pior. Muito pior, muito pior. Porque ele é imbecil, é governado pela imbecilidade, cara. Os dirigentes dele, aliados aos militares, fazem uma casta absolutamente absurda, né? Com aquele filho dele gritando, reclamando sempre, né? Dando berros, né? E, enfim, eu acho que... E com isso mesmo eles estão avançando, eles estão destruindo a Amazônia, porque eles não perdem tempo. Não perdem tempo. Não espera o seguinte, porque tem, por exemplo, hoje, a lei anticrime do Moro, desse cara aí, do moralidade, propriedade, salvação da humanidade. Nossa, esse cara foi absolutamente para a direita. Ele virou um boneco. Ele é um boneco, ele tem cara de gibi, ele é um boneco que ele está fazendo. E o que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados, com o Glauber, baixou um Glauber, o Glauber Rocha, não é o Glauber o quê? Braga, né? Chamando Lula chama ele de Glauber Rocha. Glauber Rocha, o Lula. Mas ele se comportou como Glauber Rocha. Ele foi de uma ousadia, de uma irreverência, chamando o outro de... Ladrão e corrupto. Corrupto e depois ladrão. E aí as pessoas todas ficaram doidas, né? Porque realmente esse cara foi responsável pela eleição do Bolsonaro. Esse cara criou esse bode expiatório chamado Lula. Ele e a mídia, inclusive a mídia, que hoje já está um pouco diferente, na época, a mídia apoiou a criação desse bode expiatório em torno do Lula e do PT. Era uma peça chamada Andorra, que dizia, quando se tem mais... de Max Frisch, nós fizemos logo depois do golpe, quando era sobre a caça judeu, quando se tem mais medo da mudança do que da desgraça, o que se faz? Escolhe-se um bode expiatório. Numa crise, sabe? Em vez de você ir para o caminho que tem que ir, você pega um bode expiatório e você bota uma ficção, um fake governo. Fake news. É uma fake news esse governo, porque é governado por aquele cara que se diz filósofo, que só fala em cu, e eu e cu, cu e eu e cu. Eu, e o outro menino que berra, né? Então é uma coisa fake, é uma coisa absolutamente fake. Não dá para imaginar. Você imagina? Não, jamais. Eu tenho 182 anos. Eu vi coisas que eu nunca na minha vida sonhava ver. E a gente morre de rir. E a gente só tem que rir disso mesmo. Mas além de rir, a gente ao mesmo tempo tem que encontrar os meios de
de realmente, como o Intercept que entrou, o jornalismo que vocês fazem, né? Toda essa coisa, porque nós estamos... existe hoje um apoio, não existe, esse bode está sendo desmistificado, esse super-homem murchou, e mostrou quem é, e está na cara, né? Mesmo no primeiro momento que ele fez aquela... Ele tinha acabado de baixar uma lei que era proibido divulgar qualquer coisa na justiça, não? Aí ele grampeou a Dilma e pegou aquela conversa, quando o Lula ia ser ministro da Dilma. E imediatamente disse que era ilegal, ele disse, é ilegal, ele falou com a palavra dele, é ilegal, mas pelo país nós temos que fazer isso. Nós temos que... Rasgar a Constituição. Tirar o Constituição, não, tirar o Lula. Pelo país. Uma coisa tão óbvia. O país. Por quê? Para botar o Bolsonaro. Quer dizer, eu vi aqui, eu gostei muito daquele documento, como é que chama aquele documentário Vertigem da Democracia, né? Democracia em Vertigem, da Petra. É um teorema, né? É um teorema lindo. É um teorema, porque termina com o ministro da Justiça, Moro, no poder, né? Porque isso não é nem um roubo, é pior que roubo, pior que ladrão. Isso é uma coisa que levou o país para um estado de extrema-direita. E a gente está lutando contra ele no Congresso, até no STF, nos jornais. Nós aqui fazendo tudo isso, nós estamos lutando de outra maneira, porque são muitos afluentes desse rio, né? Tem os estudantes, tem as universidades, tem as transexualidades todas, tem os negros, e agora esses movimentos todos, eu acho que eles tendem a retornar a uma coisa sem ideologia, ligado exatamente porque a ideologia sempre é alguma coisa que você tem um interesse, você inventa uma coisa, né? Eu li um livro do Karl Mannheim, quando garoto, que nunca mais eu quis saber de ideologia. Porque não precisa de ideologia. Quando o Cazuza fala, não precisa não é ideologia, é uma constatação do aqui e agora, você tirar os meridianos, né, do que está acontecendo, e você vai se aproximando dos outros, como eu estou aqui, e muita gente tem vindo aqui, né? Talvez em outros tempos não fosse possível fazer isso. Agora é um momento que está existindo uma corrente forte. No teatro, por exemplo, eu sinto uma primavera. Uma primavera. É uma primavera. A tal primavera que o Lula fala, aliás. O Lula, as últimas palavras dele foram na primavera. Existe essa primavera no Brasil, mas ela está tolhida por essa sombra. E ela que tem um poder, porque o maior inimigo da ignorância é a cultura. E a cultura é a cultura no sentido, não só no sentido mais da cultura, para mim tudo é cultura, a vida é cultura, a agricultura, a cultura, eu acho que a antropofagia é uma grande cultura, porque mistura tudo, porque come de tudo. Então, Oswald de Andrade, em 1928, diz, não sou mais modernista. Eu sou o primeiro poeta pós-moderno do mundo. Ele retorna o quê? O pós-moderno. Não é aquela bobagem que teve no século XX, no fim do século XX. É o retorno ao cérebro arcaico. É o retorno ao perspectivismo, como diz o Viveiro de Castro, indígena. É a subjetividade indígena, que é a antropofagia. Então, a partir do Rei da Vela, na oficina, houve uma revolução. Porque porque a gente foi para essa perspectiva antropofágica das coisas. E nesse ano, com a imersão do Rei da Vela, que estava no racismo, também aconteceu do Glauber, com Terra em Transe, e do Caetano Veloso, com a Tropicália, o Hélio Oiticica,
com os parangolés, tirar os quadros, tirados do quadro, a obra dele, a Tropicália, que o Caetano, que viu a estreia do Rei da Vela. Quer dizer, houve toda uma combinação para que todos os rituais entrassem em cena. Porque antes era um ritual ocidental. A gente quebrou com esse esquema. O Oswaldo já tinha quebrado, né? mas nunca tinha acontecido, por exemplo, no teatro brasileiro. O teatro brasileiro teve uma fase muito boa, veio do circo, tudo, mas depois teve um corte com o TBC, e que a gente, nessa época, restabeleceu o contato pré-TBC. O TBC foi muito bom, teve diretores maravilhosos, trouxe toda uma tecnologia para o teatro, mas ele tinha que ser comido, né? E foi comido, né? Então, o processo da cultura, ele se dá em tudo a cultura, praticamente. A gente vive de cultura, Claro que a gente não vive bem com agrotóxico, com banana, com gosto de gasolina, sei lá o quê, né? A gente quer comer como a MST faz, parece até coisa tendenciosa, mas não é. É que eles entraram em contato com a Vela Gil, eles fazem uma comida ótima. Os produtos são... É o que o Brasil precisa. Essa coisa que o mundo teve a reforma agrária. A reforma agrária é para criar pequenos proprietários, né? Para não ficar sujeito a essa monstruosidade do agronegócio, né? A brutalidade do agronegócio. Por que monstruosidade? Por que brutalidade? Porque você come mal, come veneno e estraga a terra para sempre. Não faz bem para a terra. Essa ministra é maluca. Porque ela tem uma cena que a Silvia Prado faz dela, em que ela fala dos números de agrotóxicos que ela se orgulha de, que foram recusados em todos os países e que no Brasil foi aceito porque é uma questão de tecnologia, de civilização, não sei o quê, entendeu? Me perdi. Mas fala mais dessa primavera. Eu achei muito interessante isso que você está falando, dessa primavera. Não, primavera. Porque está todo mundo tão deprimido. Não, mas... E você vem aqui falar de primavera, isso é muito bom. Fala Por quê? Mas a depressão, o Haddad também colocou isso, essa coisa, porque a depressão faz você resistir. Você tem que esquecer, relaxa, e ver se goza, se vê o mundo de outra maneira, e inventa e atua de outra maneira sobre as coisas, entendeu? Porque não é só o social que existe, não é só a esquerda e a direita. Existe toda uma coisa complexa que é a vida, que são os rios fechando as cidades poluídas, as cidades morrendo, o trânsito parecido um enterro, essa coisa toda. Existe coisas assim que está acabando a Terra. E eu fiz os sertões, e o Euclides da Cunha já sabia que a Terra é um organismo vivo. É um organismo vivo como nós. Nós temos tudo que a Terra tem. Eles têm mineral, a gente tem osso, enfim, é tudo, é a mesma coisa. A gente é da mesma matéria que a Terra é feita. Nós somos terráqueos. E os terráqueos estão ameaçados. Estão ameaçados, inclusive, já por essa frase brutal do capitalismo especulativo, que leva para cima, né? E que come tudo, come a indústria, come o comércio, come o agrário, o setor agrário, não é? Esse especulativo, não é? E ele só tem cifrão. Como diz o Davi Copenau, na Queda do Céu, esses caras eles têm um cifrão assim dentro. Não pensam além do cifrão. E só acreditam no mundo a partir do capitalismo. São devotos do cifrão, do dinheiro. Tanto que virou religião, né? A própria religião evangélica, sempre foi a religião, aliás, desde Lutero, sempre foi muito ligado ao capitalismo. Entendeu? E a essa religião do Brasil, então, essa religião mais vulgar, essa última que surgiu, a neopentecostal, é totalmente ligada ao dinheiro. É uma religião do dinheiro. O Deus é o dinheiro, é o dólar.
In God we trust. In Lord we trust. know. Queria voltar a falar um pouquinho do Roda Viva. No começo você falou muito do Roda Viva de 50 anos atrás. O Sim. Roda Viva hoje, conte um pouco mais de... Não, o Roda Viva hoje... De como vocês trazem, levam o Brasil de agora para dentro dessa Não, mas peça. então, mas era uma coisa que era uma ferida para mim, não fazer Roda Viva de novo. E, tanto que o Chico só foi liberado depois do Golpitman. Mas ele proibia, porque ele achava a peça é ótima. O miolo que tem lá do Chico, claro que a gente criou outras coisas, porque naquele tempo não tinha internet, não tinha agronegócio, não tinha agroboy, essas coisas, música sertanejo universitário, essas coisas. Então, a gente teve que escrever várias coisas, né? A gente reviu, trouxe para agora, não resistiu com a mesma peça que fez há anos atrás, inclusive com a carga emocional que ela tinha. Ela veio, inclusive, num período de depressão, exatamente para levantar, para as pessoas voltarem a querer, para as pessoas amarem a vida, sagrarem a vida novamente, né? Porque a roda viva é a vida. Porque era interpretado um pouco nos anos 60 como se fosse o sistema que vai te moendo, né? Não é, mas eu sou, tanto que na nossa versão vai chegar a roda viva e carrega a saudade para lá, sai saudade, sai roda, sai essas coisas todas. A gente é um bicho em constante mutação, a gente não pode resistir. A gente tem que resistir muitas vezes. A gente tem muitas reencarnações na vida, né? Dependendo das circunstâncias do mundo, das circunstâncias meteorológicas, das circunstâncias geográficas, das circunstâncias da humana, das circunstâncias políticas, das guerras nos países, essa coisa toda, né? A gente está envolvido em tudo isso. E Roda Viva é mais que isso. É a própria vida, é a Terra girando, é o peão, o universo. Gira mundo, gira mundo, gira mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão lá embaixo. Quer dizer, é uma coisa que fura o tempo, né? Roda Viva. Ela tem esse lado que não é o sistema, não. É a vida, que é a roda viva. E a partir disso, a gente pega a peça e a peça cai no momento absoluto, ridículo, em que sobe um mito no governo. E a gente está contando a história de um mito. Sim. Então, toda a estrutura da peça, o Chico não veio ver, ele nem sabe. Ele vai ficar besta quando vê. Porque a peça está ótima agora. Porque, inclusive, nós, por exemplo, antes, nós tínhamos uma visão assim, um pouco rancorosa, e a gente, as flores, flores para os muertos, chamava o público de morto. E a peça era para o público acordar da morte. Agora a gente manda para os vivos. Sabe? Mudou completamente. É uma coisa que tem muito mais amor, muito mais libido, muito mais poesia, muito mais arte, a arte de viver. A gente, nesses momentos assim, a gente tem que aprender tudo de novo e valorizar as coisas que mais importam, que é a força da natureza. O que mais importante na vida é a natureza, e a nossa natureza. E você lutar com ela, com a sua natureza humana, que é potente, que é poderosa. A gente tem tanta potência quanto qualquer usina. A gente junto, a gente separado. O ser humano tem poder, se ele quiser exercer, mas ele precisa atuar. Ele não pode ficar simplesmente entregar passivo e deixar se possuir, ser capturado. Porque tem uma máquina de captura. Entrou lá dentro, você vira um
uma coisa, né? Você deixa de ser uma pessoa humana. Você passa a ser um clichê. Você passa... Inclusive, isso está dentro... É muito geral, porque está dentro até do cristianismo mesmo. O Oswald de Andrade diz uma coisa muito bonita. Diz... Todas as religiões, sobretudo muita bruxaria e nenhuma igreja. Tem que misturar tudo, cara. Sabe? E a cultura é isso. Ela é cosmopolítica. Tem Jean Tible, escreveu, já está na 3ª edição, já foi traduzido para inglês, um livro chamado Marco Selvagem. Eu fiz 2 vezes fiz o prefácio da 2ª edição e da 3ª. Ele coloca exatamente, através do Oswald de Andrade, né, que o Oswald de Andrade fala, Marx Silar. Tem que comer o Marx. Marx Silar. E o Marx Silar, ele pega nesse livro o Marx e Engels, na fase que eles buscavam o comunismo primitivo, e estuda muito bem esse Marx, o jovem Marx, né? E vai para... E, ao mesmo tempo, estuda muito os Yanomamis. Aí, no livro, Marx Selvagem, ele percebe que a contradição, hoje, do capitalismo especulativo, aquele do Thomas Piketty, aquilo que fica com todo o dinheiro lá em cima, esse capitalismo especulativo tem como antagonista o índio, as lutas dos indígenas da América. Porque a luta pela terra, pelo sagrado da terra, é a luta por saber cuidar da terra, sabe o que é a terra. A gente tem muito que aprender com essa perspectiva. O livro do Schopenhauer, que ele ditou para um Yanomami, para um francês, um etnólogo, e que foi para o Brasil só depois de 4 anos, é maravilhoso. Ele conta todas as viagens xamânicas que ele fez. Ele se recorda de todas. Aí eu me lembro também que tudo que eu fiz depois do Rei da Vela, eu fiz enquanto eu não sofri um ataque no coração, eu fiz com todas as drogas possíveis e imagináveis. Muito peiote, muito cogumelo, muito ácido, muita maconha. Tudo isso faz parte de uma outra postura diante da Terra, né? Porque são coisas que a Terra produz. E a Terra produz determinadas coisas que trazem para o corpo humano ensinamento. Eu, por exemplo, há 52 anos, eu fumo maconha. Maconha, para mim, é uma fonte de inspiração que vem da natureza. Eu acredito na natureza, acredito na maconha. Acredito nos cogumelos, nas coisas todas, porque a natureza te dá para você comer e ver o que é, entendeu? Não é uma coisa necessariamente química, ou como é que o Arthur fala mesmo, não é uma coisa sintética. Produtos sintéticos, se fartar de produtos sintéticos. Mas a coisa que eu mais acredito, então, hoje em dia, é nessa luta pela natureza e pela natureza humana. E a natureza humana é muito importante, o bicho humano. Então, por exemplo, o que a cultura faz no teatro, por exemplo, é tentar entusiasmar de novo as pessoas, é devolver às pessoas o desejo de querer intervir na vida, sabendo que nós somos vida e que a gente tem que mexer na vida. Nós não podemos ficar passivos. Nós não podemos ficar... Porque a gente é invadido por exemplo, por uma nova evangelização violentíssima, uma religião do dinheiro que faz a cabeça e faz você pensar só no dinheiro. Deus é God is money, God is dollar. É uma religião. Você deixa intervir isso na cabeça. Se você for aprisionado por isso,
você perde a sua identidade humana. E não é só isso que absorve, né? A novela, por exemplo. A novela é uma coisa de drama sempre. Entre o bem e o mal. Sempre tem uma má. As séries são sempre a competição. Mas tem coisas que não são competição e que não são drama. O drama não tem a menor importância. Se você vai transar com uma pessoa ou não, se você vai fumar maconha ou não tem importância nenhuma. O que importa é a tragédia, a comédia e a orgia, eu acho. Por isso que eu falo em tragicomédia e orgia. A vida é tragicômico-orgiástica. Ela é trágica. Quer dizer, o teatro dramático está absolutamente superado. Aquele drama e tal não existe mais. Para mim, por exemplo, e para muita gente. Para grandes teatrólogos do mundo, pessoas que filósofos também, né? Vindos do Artaud, como Deleuze e Guattari, que vieram da grande herança que ele deixou para a humanidade para dar um fim no juízo de Deus. Como se fosse para dar um fim no juízo do Moro, para dar um fim no juízo de Deus. É um Deus sem juízo. E aí o Guattari e o filósofo Deleuze, eles fizeram um anti-édipo que é inspirado nesse texto do Artaud e que, na realidade, termina dizendo que você não precisa ter superego. Você pode pegar o superego e tirar como uma... Você não precisa ter polícia dentro. Você pode tirar como você tira... Você corta seu cabelo, como você tira o seu chapéu. Tira o superego. Não precisa. Precisa do inconsciente e do ego. O resto é dispensável. E mais que a consciência, ainda a percepção. A percepção é mais importante que a consciência. Porque a consciência, às vezes, ela é racional só. Agora, a percepção, ela é mais maliciosa, ela abrange mais. Isso que essas substâncias alucinógenas dão para você. Que vocês têm a ver, alargam o seu campo de visão, né? E no teatro isso é muito importante, que é uma coisa que eu tenho lá o teto aberto para o céu, para o universo, mas ele tem que ficar fechado porque os vizinhos jogam coisas. Uma loucura. Alguns vizinhos, né? Não todos. Mas o teatro também, de certa forma, também alarga a percepção. Totalmente. Porque para o público, eu notei muito isso ao assistir o Roda Viva, ele dá uma nova perspectiva, como se fosse uma nova leitura para coisas do dia a dia, quer dizer, e de certa forma alarga a percepção de que quem está ali assistindo e que talvez nunca tenha notado o quão ridículo tal coisa seja, ou quão importante. Não, mas de qualquer maneira as pessoas têm que perder a vergonha. E se faziam aquelas coisas para a Xuxa, faz hoje de novo, porque fez em criança, que é uma maneira de incorporar coisas. Porque a Xuxa tem seu lado bom também, ela foi uma rainha, sei lá. Ela tem seu lado, que até na peça parece aquela Xuxa maluca, né? Mas sei lá, tudo que a gente fez na infância, eu me lembro de ginástica rítmica, ginástica rítmica, coisa assim. Eu não tenho vergonha de nada. Eu era fã da Rádio Nacional, eu era fã da Emilinha Borba, da Marlene, da Lenda Batista, da Isaurina Garcia aqui em São Paulo. Eu era macaco de auditório. Eu me orgulho muito dessas coisas todas, sabe? Porque essas coisas te põem em contato com as macacas, né? No tempo que se dizia macaco de auditório. São aquelas pessoas que se dionisíacas, que têm a capacidade de adoração, mas de mitos muito próximos delas. Porque essas cantoras eram muito próximas das pessoas. A Rádio Nacional era uma coisa muito bonita, a Rádio Nacional. Tinha novela, né? Não tem sempre. E era sempre o bem e o mal, claro. A novela. Porque quando a televisão deixar a novela e partir para uma coisa aberta, realmente, além do bem e do mal, a partir de Nietzsche,
Porque tanto as séries quanto as novelas são maniqueístas, é um estilo, são a cultura ocidental, cristã, judaica. É isso. E a primeira coisa que tem que tirar da cabeça é isso, é a descolonização. E no stalinismo, depois do grande momento da Revolução Russa, que foi o maior momento de arte pública, né? Com Mayakovsky, com Eisenstein, com Tatlin, enfim, com Shostakovich. Foi um momento que se inventou a publicidade no mundo, que se inventou até shopping center, eles que inventaram. Foi tudo. Aí veio Stalin, veio o patriarcalismo, veio o machão lá, veio o terror, né? Aí veio o stalinismo, que não tem nada a ver com a revolução. O que você acha dessa questão da revolução, já que você falou em revolução, dessa questão da revolução socialista, o que você vê, enxerga assim, de utopia? Você tem alguma utopia? Não tenho utopia nenhuma, tenho utopia. Porque utopia, o meu grande filósofo é Oswald de Andrade e Nietzsche, os dois. E ele escreveu um livro maravilhoso, A Crise da Filosofia Messiânica e a Marcha das Utopias. E nesses livros ele não acredita em nada que tenha pela frente, não. Porque a crise a filosofia messiânica é toda a religião cristã. Essa coisa de que tem um Deus, que tem um intermediário, um Jesus, etc. Jesus é Dionísio. A Nízia Silveira fala, Jesus é consciente, a grande Nízia Silveira. Mas se você desce aqui nos seus arquétipos, é Dionísio. O inconsciente é dionisíaco, é pagão, não é cristão. Né? E essa coisa antropológica de você realmente ter que fazer uma revolução antropológica, sair do Ocidente e chegar na terra, por exemplo, dos índios do Brasil, chegar como diz Oswald de Andrade, bárbaro, mas tecnizado, com toda a tecnologia, mas com todas as virtudes bárbaras, as virtudes humanas, as potências. Quais são as virtudes bárbaras? Do bárbaro? As virtudes que você falou, com todas as virtudes. Reverência, o orgulho, a ação, a capacidade de criação, a liberdade, são coisas do instinto, não é? A paixão, o amor, o delírio amoroso, são coisas maravilhosas da vida. A paixão é uma coisa maravilhosa. Cada peça que eu fiz, eu me apaixonei por uma pessoa que significava todas as pessoas. E a paixão inspira. E cada amor que você tem na vida é uma cultura. Muda de cultura. Totalmente. Isso é uma maravilha, mudar de cultura, quando muda de amor. Aí você resiste de outra maneira. A vida, o prazer da vida é a eterna mudação. A metamorfose ambulante, como diria o Raul Seixas. Eu quero ser uma metamorfose ambulante. Eu sou uma metamorfose ambulante. Você está cantando tanto, a importância da música no teatro. Nossa, é enorme. Inclusive, eu fiz uma ópera, eu fiz as Bacantes. Eu compus as Bacantes. Nós traduzimos num grupo as letras durante 13 anos, e partindo, inclusive, das traduções do grego da USP, mas elas são filológicas, então você não entende nada. A gente recorreu à tradução do mundo inteiro e se acabou se inspirando na música popular, nas Bacantes, né? nos pontos de macumba, nas coisas mais simples, sabe? Para chegar, acho que, à tragédia grega. Porque o dionisismo na Grécia era uma coisa muito popular. O Dionísio veio, ele nasceu em Tebas, mas a Hera, a mulher dos Zeus, era muito ciumenta, porque ele tinha nascido de uma mortal que o Zeus fudeu como imortal, e ela pariu Dionísios,
de 6 meses, e ele levou para dentro dele e terminou ele teve um segundo nascimento, né? Vindo de Zeus e as Bacantes, né? E essa peça não tinha no teatro grego, devia ser a primeira. Paradoxalmente, ela foi descoberta quando Eurípides estava exilado na Macedônia. E tinha um terreiro de velhas bacantes praticando o culto da origem do teatro. Ele pegou testemunhou aquilo e escreveu os bacantes. Paradoxalmente, porque ele já não acreditava em deuses, ele já estava indo mais para o social, ele já estava em outra. Né? E, de repente, ele tem a revelação de Dionísio, que seria o começo da tragédia grega. Né? E os personagens, realmente, da tragédia grega, eles são todas as entidades, a família de Orestes, de Clitemnestra, etc. As famílias que perseguiam a religião popular, que era Dionísio, que veio da Índia. Porque Hera condenou ele à loucura há um tempão, a esposa ciumenta de Zeus. Ele foi para a Índia, mas depois ele se encontrou com a avó dele, que era Namburucu, uma deusa do barro, mas eu não sei o nome dessa deusa no Oriente. Né? E essa diz, não, você veio ao mundo para você dar prazer às pessoas, dançar em roda, cantar, tomar banho de cachoeira, ser feliz, trazer alegria. Né? É um Deus muito mais... É um Deus nietzschiano, né? Tá além do bem e do mal. E é um Deus que está em nós ou em lugar nenhum. Você vê o consumo da cultura no Brasil? Vocês estão lá numa batalha grande. Dificílimo. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma cultura popular hoje, enfim, que vende, são coisas muito, enfim, de um gosto muito discutível, tem essa questão do maniqueísta que você estava falando. Como é que é possível a gente ter um consumo, uma fruição, sei lá, cultural mais ampla desse tipo de mas é só ir teatro? atrás da coisa que tem filmes ótimos, tem peças ótimas, tem o que tem mais ótimo? Tem atualmente, por exemplo, hoje praticamente a crônica política virou um romance, porque as pessoas estão lendo muito. Eu deixei de ler muito livro para começar a ler demais essas notícias. Né? Todo mundo começou a acompanhar muito essas coisas todas. Tanto que, por exemplo, no teatro você percebe, qualquer meme que você solta, por exemplo, coach, o público gargalha. Praticamente todas as palavras que são da internet, elas no teatro, elas precisam estar no teatro também. Porque as pessoas estão na internet. Né? Entende? O Roda Viva vai para a internet, então? Só antes disso, porque ainda... Não, a gente não fez transmissão direta do Roda Viva, porque a transmissão direta fez a gente perder muito público nas outras peças. A gente fazendo sem transmissão é melhor. E depois a gente grava e faz um vídeo, uma encenação do melhor. Então, uma pergunta aqui da Natália Barbosa, que está nos assistindo. Tem um monte de gente participando aqui, uma pequena assembleia assistindo. Ela vai um pouco no sentido da pergunta anterior da Eleonora, de o que está acontecendo. Ela pergunta se você viu algum dramaturgo, diretor ou encenador jovem que vale a pena prestar atenção, que esteja trazendo algo novo, um frescor na cultura do teatro. Deve haver uma porção. Deve haver, por exemplo... Eu vi, por exemplo, um espetáculo do Suassuna, que eu não gosto muito de Suassuna, mas maravilhosamente feito por jovens do Rio e dirigido pelo Luiz Carlos, aquele que fez o Lampião, um ator pernambucano maravilhoso, Vasconcelos. Maravilhoso espetáculo. Eu vi o Molière, que o Renato Borg fez, com a direção de quem? Eu acho que... Não sei de quem, mas com o Matheus Natzingale. Mas eles são bem entre eles, assim, também, sabe? Do nosso jeito. E era maravilhoso o Molière, vocês viram?
Não. Maravilhoso. Tá tendo muitas coisas bonitas hoje, tanto no cinema quanto no teatro, claro. No cinema, o que você gosta de ver? Eu gosto de ver filme de arte, chamado filme de arte, né? Não, mas eu gosto de filme também. Não gosto de cinema americano, atual, gostava muito, mas atual não gosto. Não gosto de nada assim, bem e o mal, essas coisas todas. A luta do bem contra o mal, estou fora. Não estou nessa, ou então contra a esquerda e a direita. Eu sou de esquerda, mas eu não sou esquerda e direita. Eu não sou binário. A esquerda quer dizer muita coisa. Quer dizer, inclusive, às vezes tem até um lado direito na esquerda. Sim. Mas ela não devia estar tão desincorporada da humanidade assim como ela está agora, né? Tão capturada. A esquerda. A direita, sobretudo. Não, a esquerda está começando a aprender pelas porradas que está levando. E não pode se queixar porque nós tivemos um governo, um presidente maravilhoso, um sujeito que é cachaceiro, que é piadista, que tem humor, que vem de Caetés, que foi a região onde foi comido o bispo Sardinha, entendeu? Um antropófago, enfim, que não se guiou por nenhum, assim... Não se pode dizer que ele não é stalinista, o Lula. Ele é tudo menos stalinista. Ele é outra coisa. Num ato que aconteceu lá na oficina, você chamou o Lula de xamã. Xamã, ele é um xamã. Por quê? Porque é um xamã, porque ele é um vivido, é um sujeito que ele... Eu me considero um xamã também, porque depois que eu li o livro A Queda do Céu, do Schopenhauer, que sabe todas as peças, todos os ritos que ele fez na vida dele, sabe de cor. E eu, como sei de cor as peças todas que eu fiz, eu sei que uma nação... Falei, eu sou xamã também, porque eu fiz tudo drogado. Eu fiz tudo com o meu inconsciente. E com os atores, com o coletivo, com a multidão. Não existe o Zé Celso, o Martinez Correia. Existe o Zé, que é um cara ligado a tudo, assim, né? Que teve a sorte de ter várias coisas, assim... mas que não é figura também pública. Eu fui durante muito tempo um bode. Aí esse bode passou. Bode, porque os atores são bodes, mas são bodes cantores, que não se deixam crucificar como Jesus. Jesus é um bode, mas que se deixa crucificar. Bode expiatório. Sim. Bode expiatório. E a gente não é bode expiatório. Mas as pessoas querem fazer da gente bode expiatório. E pairou sempre sobre a oficina essa questão de bode expiatório, não só em mim, como em outros atores, em atrizes. Tem pessoas que têm bode com oficina. Tem, porque na oficina o bode canta. Sabe, por isso. A gente não tem vergonha de nada, a gente não esconde nada, a gente se abre totalmente. A gente se dá. Antes da Roda Viva, vocês recuperaram outra peça que também já tinha 50 anos, O Rei da Vela. Você pode contar um pouquinho? E nessa peça teve até um encontro seu com o Renato Borg, né? Foi, claro. Depois o Marcelo Drummond entrou no papel e fez no Rio e tal, fez muito bem, fez aqui também. No Sérgio Cardoso. Eu estou querendo fazer no Municipal. Opa! Mas é muito difícil, porque o Municipal tem uma programação assim, né? O Hugo Pozzolo está lá, mas eu tenho que ir lá e ver, tenho que conquistar porque a gente precisa de pelo menos uma semana. É dificílimo para instalar o cenário, fazer um ensaio geral e fazer a peça, né? E é dificílimo esse tempo, mas eu acho que seria tão bom fazer no Teatro Municipal. Não. Eu já falei com o Hugo Pozzolo e eu vou voltar a insistir, mas ele está com dificuldade, eu sinto. Porque deve ter muita programação já, né? Mas O Rei da Vela, por exemplo, é porque as encenações de determinadas peças, elas também são obras de arte. Por exemplo, os cenários do Elias Bauer para o Rei da Vela são obras de arte. Aquilo é eterno. É maravilhoso aquilo. Funcionava
há 50, mais de 50 anos atrás, e funcionou. O palco giratório, sobretudo eu digo o seguinte, os telões dele, que esses já são fotografados, mas no início eram pintados, cara. Você tinha aquela... É obra de arte. E isso é para a eternidade. Enquanto houver gente, tem gente que está interessado em pretensiosamente, eu digo, talvez, em Miguel Ângelo, tem tudo de Miguel Ângelo. O teatro também tem essa coisa. Porque ele faz encenações. E as encenações, elas são organismos vivos. Que se você transplanta de um ano para o outro, você refaz novo. Você reexiste, make new. Você faz novo. Mas aquele organismo está ali, vivo, para a eternidade. Aquela organização de mise-en-scène é como uma dramaturgia. Tem um texto escrito da dramaturgia, né? E tem um texto encenado. Os textos encenados, inclusive com a Revolução Digital, eles vão permanecer. As encenações vão permanecer. Porque as encenações, elas são obras de arte também. Elas são perenes quando elas transcendem meramente a propaganda, o show business e tal. Né? Quando a criação vem de um empenho de pessoas que estão totalmente dedicadas a isso, não fazem outra coisa na vida senão isso, vivem disso. Quer dizer, eventualmente faz um filme, eventualmente faz uma novela, e agora está com as séries e tal. Mas é uma coisa muito que vem de um convívio bem namorado. Geralmente, eu sempre, com as peças que eu fiz apaixonado por alguém. E quando eu não estou apaixonado, é difícil. Né? Mas eu tenho que arrumar um jeito de me apaixonar, sempre. Estou buscando sempre paixão. Mesmo agora, com 82 anos, tá? Eu tenho muito tesão. E amo muito a vida. E amo os seres humanos também. As pessoas. E amo os garotos. Não vou dizer. Sou como o Piva. O Piva que faz aniversário amanhã, Roberto Piva. Ele tem poemas muito bonitos dedicados aos garotos. Nessa idade a gente prefere garotos. Os velhos, mas os garotos não aceitam mais tão velhos assim, não. Narcisos velhos, como diz a Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir. Gente narcisa velha, depois ninguém quer. Mas eu não acredito nisso ainda. Eu preciso desse querer. Que legal. Queria que você falasse um pouco sobre... Bom, agora a Roda Viva está no centro da sua vida e a luta de oficina, mas você já pensa em novas peças, em novos fazeres? Olha, eu penso em coisas, mas eu penso em coisas que eu gostaria de fazer toda a obra do Oswald de Andrade, de teatro e algum romance ainda. Eu gostaria de fazer A Morta, que eu acho maravilhosa a peça. Faz muitos anos que eu leio a peça, que nós lemos a peça, uma peça extraordinária. Porque o Oswald, eu adoro o Nelson Rodrigues. Cada sílaba do Nelson Rodrigues, para mim, eu sou apaixonado. Eu fiz Boca de Ouro com muito prazer e faria outras peças dele. Mas o Oswald de Andrade, ele tinha uma visão plástica, uma visão antropófaga mesmo das coisas. E as obras dele são rituais. São rituais. E encenadas eram rituais que podem se repetir por outras pessoas. Por exemplo, nessa teve o Renato. Depois o Marcelo Drummond pegou o papel dele. E atualmente é outra geração que faz. Eu faço também, mas é outra geração. A coisa passa, né, de geração para geração. E, quer dizer, por enquanto eu, com meus 82 anos e 60 de teatro, eu tenho feito isso, desse negócio com gerações, né? Você já formou? Formou muito. Não, mas me formaram também. Sim. Me formaram. A geração de 68 do Roda Viva me fez o corpo. Não é só a cabeça, me fez o corpo. Quando é que você percebeu que
você ia enveredar por esse mundo do teatro? Quando eu consegui escrever uma peça inteira. Foi quando? Foi Vento Forte, para o Papagaio Subir. Sim, Eu não então tinha primeiro. escrevido. Eu não tinha escrevido a Delma de Bolsonaro. Não de sei que, daquela turma lá. Mas, enfim, quando eu compus no violão uma música, eu hoje vou fugir com o vento, vou até o firmamento, vou ver a terra brilhar, a brilhar, vou abrir bem esse espaço, meus braços, me lançar por esse espaço, aventar, aventar. Quando eu era menino, empinava papagaio, a tarde ia caindo por trás do para-raio, da linha, da linha, da linha, moço, que o vento vai levar. Da linha, moço, lá onde o vento deve morar. Da linha, da linha, da linha, da linha, moço, que o vento vai levar. Da linha, moço, aonde o vento deve morar. A tarde então caía e eu recolhia o papagaio molhado. Chorava, eu sabia, a morte macia, longe do vento alocado, o sol, como um punhal, rasgou seu corpo de papel, mas veio um vento amigo e disse, irmão, até o céu, eu hoje vou fugir com o vento. Vou até. Eu escrevi e sentei na máquina de escrever. Eu sentei na máquina de escrever do meu pai e em 40 minutos escrevi uma peça. Eu falei, vou fazer isso. Quantos anos você tinha? Eu tinha. Acho que tinha 18, 19 anos. Você estava em Araraquara? Estava em Araraquara. Não, eu estava em Araraquara, eu fiz em Araraquara. Sabe que eu não sei a data exata que eu criei? Ela foi para o ar, inaugurando a oficina, junto com a peça do Carlos Queiroz Telles, A Ponte, em 1958, no mesmo lugar que nós estamos agora. Ela entrou em cartaz. E 3 dias só que a gente tinha alugado aquele lugar. E baixou um feitiço aqui naquele lugar. Foi um sucesso, teve uma crítica maravilhosa. E aí veio, né, e nasceu o Grupo Oficina. Nesse mesmo lugar. Que onde vocês estão hoje, nesse mesmo lugar? E que nós estamos hoje, exatamente. E que tinha sido chácara do Bexiga. Uma chácara que teve depois da abolição, teve um feitor que deu para a amante dele, que era uma negra chamada Libertas, deu os títulos de propriedade da chácara do Bexiga, que ia lá do Bexiga até a Avenida Paulista. Depois eles foram grilados pelos romanos. Quando chegaram os romanos. E eu vi os documentos. Tem um descendente deles, chamado Dolírio Barnabé, que me mostrou os documentos que ela tinha, que essa escrava tinha, né? Então, quer dizer, que tem uma história bem antiga, a oficina. Eu tenho a impressão que lá foi até senzala. Foi fazenda e tinha senzala. Uma vez eu fiz uma viagem de ácido, quando estava todo destruído, a gente derrubou tudo, né? Uma loucura. Porque a gente sabia que ia construir. Mas todo mundo achava que eu tinha ficado doido, que eu tinha ficado louco. E uma vez eu entrei com um garoto lá, e esse garoto entrou num buracão, ele ficou arrepiado, o cabelo dele levantou, né? E era um dia 31 de agosto. E nesse dia eu percebi que a gente estava... Eu vi que tinha sido uma senzala lá. Viajei numa senzala. Sei lá, essas coisas, eu acredito em tudo. Eu acho melhor acreditar em tudo do que em nada. Mas não agora, em Messias, jamais. Não acredito em Deus. Não acredito, ou Deus está em nós ou em lugar nenhum, como diz o Galileu Galilei. Eu sou panteísta, Deus está em tudo.
Deus está em tudo, nos objetos e tudo. Sou fetichista também, né? Todo objeto aqui é sagrado. A vida é sagrada. Fetichista, feiticeiro, Xangô. Pajé. Pajé, xamã. Não, sabe o que eu sou, meu título? O título que eu mais tenho orgulho foi a Mãe Estela, na Bahia, que me deu. Ela assistiu a 5 peças de Canudos, uma atrás da outra, que a gente fazia sessões assim, às vezes, de pé, com 80 anos. Ela ficou impressionada e durante um congresso internacional de candomblé, ela me deu o título de Exu, Senhor das Artes Cênicas. E eu acho esse título maravilhoso, porque eu acredito em Exu mesmo. Porque Exu é intermediário entre os deuses e os de baixo, né? Entre Deus e o diabo. Somos nós todos somos Exus. A gente é intermediário do universo. Né? Tem os pés na terra, mas a gente tem contato com o universo e a gente é gente, então a gente se mexe, a gente samba, a gente dança. Constrói o universo também. A gente tem uma cultura negra, uma cultura indígena maravilhosa, muito superior, digo, fisicamente, do que toda a cultura ocidental. O Celso Furtado uma vez disse que... Mas ele falou do romance de Proust, né? Os romances dele eram tão importantes quanto o que mesmo? Esqueci, não me lembro. Mas eu acho Os Sertões, por exemplo, um livro de uma importância extraordinária, lindo, um livro poético. Eu tenho lido muito como poesia. E tem uma tradução que é feita na Holanda Linda, muito bonita, linda, Holanda Linda, chamada Das Binnenlanden, o país de dentro. Acho linda essa tradução, país de dentro. Que é o país de dentro que foi descoberto por Euclides da Cunha, quando foi para matar as pessoas, e se converteu totalmente aos conselheiristas. E deixou um livro, uma obra-prima, que, por exemplo, a Guerra de Secessão dos Estados Unidos não teve. Bem observado. É isso mesmo. É uma obra maravilhosa. Mudou o Brasil, né? Mudou o Brasil. Não, mudou o Brasil pelo livro e pelos soldados que voltaram da guerra. O Estado não tinha dinheiro para pagar soldo, e eles foram morar no morro e deram o nome de favela, que era o morro que eles estavam em Canudos. E hoje o Rio de Janeiro é uma grande Canudos, né? Tem o morro e tem a cidade. E não tem um governo, e o governo que tem são governos que querem exterminar uns dos lados. Exterminar a favela. A favela, Literalmente. Não é Brizola. Brizola tentou, fez um jogo. Tanto que ele é odiado pela burguesia carioca, né? Mas ele botou CIEPs, os meninos estudando o dia inteiro lá, botou caminhos para a favela. Ele foi... ônibus para a praia. Ônibus para a praia, Meu irmão, há pouco tempo, um grande arquiteto de São Batista, ele construiu 2 elevadores para a favela. Elevadores. Que você pega na cidade do Rio mesmo e chega até a favela. Mas a favela, a violência da favela, ela só acaba se houver, como foi na Colômbia, com uma Farc, uma anistia, para os traficantes e para os policiais que mataram. Os policiais mataram, os traficantes mataram. Anistia. Os traficantes continuam comerciantes. Porque não adianta você querer deixar para mesmo como Mojica faz para uma farmácia, eles têm o hábito de traficar e eles já são comerciantes. E comerciam pelo menos uma droga sagrada, que é a maconha. A maconha é uma... As pessoas do Santo Daime, eu não sou dessa religião, hein? Mas, enfim, eles chamam a maconha de Santa Maria. Eles rezam a Ave Maria, cheia de graça, fumando maconha. E o ayahuasca também, né? Que eles sagram. Mas
Mas o governo parece não estar interessado em pacificar, ao contrário, parece que está interessado em matar. Matar só, é o único programa que tem. Moro é aquele assassino que é o do Rio de Janeiro, o governador do Rio de Janeiro, e o Crivella. Como é que a gente vai sair dessa? Saindo, a vida vai tirar a gente da força da natureza, é a que vai tirar a gente dessa força da vida. Sempre é assim. A força da vida não pode morrer. Porque esse é o governo não pode ser capturada. Né? É o governo da morte, é Thanatos, é trânsito, é tudo. Tudo quanto é morte, tiro, arma, polícia, segurança única. Ele vive nesse universo só. Não. Como é que a gente não viu o que estava vindo, né? A gente viu. Eu acho que viu. É uma coisa do mito que começou a crescer depois que ele foi esfaqueado. E ainda agora, no Mineirão, ontem tinha uma ala vaiando e a outra ala chamando de mito ainda. Mas é importante que existe essa ala que vai. Mas tem um mico, né? Tem ala que acha que é um mico. Ele é um mico, o governo dele é um mico. O mito virou um mico, né? Micou. E aí, Rodolfo, muito como bem. Os nossos internautas? Nossos internautas aqui estão apaixonados pelo Zé Celso. Te amo, Zé, diz uma aqui. Opa, que bom. Ueba, graças. Alguns comentando depois dessa fala sobre o Lula. Libertem o Lula, libertem o nosso pajé. Mande um abraço para o Zé Celso. O povo está entusiasmado com você. Tá. Eu tenho sido muito bem considerado. Na Roda Viva é uma maravilha. Né? Eu sou adorado, praticamente. E a gente sai rindo, né? Como? Feliz. A gente sai feliz do Claro, mas é para isso. A gente sai absolutamente feliz. Para isso. Tem gente que chora de rir. Chora fica emocionado e chora porque aconteceu na Roda Viva, acontece a catarse. Exato. Catarse é importante, essa coisa antiquíssima do teatro. Há uma transformação no corpo. Não é? Você sai diferente do que você entra. E não é que você sai pensando em nada. Você sai num estado que sei lá qual é, exatamente, mas que vai te levar a reexistir. Porque a peça é toda dialética, a peça é toda uma coisa... Eu gosto do estilo do Eisenstein, não? Da montagem dialética. Você põe uma coisa, depois põe o oposto, pá. Então, se você embarca numa, logo vem outra, porque a vida é múltipla, né? A roda viva é múltipla. É imensa. É sensacional. Uma coisa para quem ama a vida. Vamos encerrando? Vamos encerrando. Então, a gente quer agradecer a sua presença. Bom, os internautas aqui, como eu li algumas declarações, então todo mundo muito entusiasmado aí com a sua mensagem, e é exatamente isso que a gente vai pedir agora para você, como nas nossas entrevistas. No final, o entrevistado deixar qual é a sua mensagem final. Aí eu não tenho mensagem. A única mensagem que eu tenho é uma música da Zorinha Garcia que eu adoro. Quando o carteiro chegou e meu nome gritou com uma carta na mão, diante de tanto, nem sei como pude chegar ao portão. Enfim, é uma música que ela termina e sem saber se na carta tem coisa ruim para ela ou coisa boa para ela. Ela é assim, desesperada com essa contradição, ela rasga, né, a carta. E é assim, a carta rasguei para não sofrer. E é assim, a mensagem é lindo. Ela é uma cantora extraordinária, uma diva aqui de São Paulo, que nunca quis sair da Record, e tinha um sotaque do Brás, veio da porteira do Brás, era casada com o dono da Record, mas ela tinha amor livre, né? Ela era doida. E ele não casava com ela porque ela veio atrás da porteira. Sabe? Tinha esse preconceito com o Brás, né? Aí ela acabou encontrando o amor da vida dela, que é o Walter Vanderlei, um organista maravilhoso, que inclusive era amigo do João Gilberto, ela morou um tempo com o João Gilberto, e que pôs essa cantora, que era da velha guarda, da Bossa Nova.
Aí minha geração pegou a Isadora Garcia na Bossa Nova e a gente estava estudando Stanislavski, o Marlon Brando, essa coisa toda, né? E a gente ia ver o nosso Marlon Brando, que era Isadorinha Garcia, porque ela cantava sentindo tudo, ela cantava totalmente possuída, né? Ela praticamente é a grande inspiradora da arte do teatro oficina. Eu me inspiro muito nela até hoje, no tentar viver as coisas, né? Viver. Deixar vivo tudo. Teatro vivo, ao vivo, vivo. Minha última mensagem é, sei lá, é pela vida. Não pela vida pessoal, pela sua vida, pela nossa vida, pela vida de todos que estão sendo super oprimidos nesse momento. Mas não vale chorar miséria, tem que se dar muito amor e encontrar saídas. Porque a vida tem dentro dela a própria reinvenção dela. A vida é nossa. Mas a gente precisa se reexistir. Precisa sempre morrer e renascer de novo. Tá sempre ligado, porque tem que estar ligado nessa força divina e diabólica, que é a força da multidão, a força dos bichos, a força dos grilos, a força da lua, a força do sol, dos astros. A gente tem que estar ligado nisso. Para estar aqui agora, né? Aqui agora, sem perder. Eu estou numa casa linda aqui, dessas pessoas maravilhosas que estão me entrevistando nesse programa que deram uma liberdade de eu falar muito. Eu estava até enjoado de entrevista. Eu tinha falado para o meu secretário, não vou mais fazer entrevista. Não aguento mais. A Lina Bade dizia, não faça entrevista. Não sei porquê, mas acho que ela tinha razão, deve ter alguma razão. Mas é que o tempo de agora, como é um tempo de felicidade guerreira, eu acho que é um tempo que está tendo uma guerra contra nós, contra a Terra, contra nós. Eu acho que a gente precisa transmitir tudo o que acontece. Outro dia foi feita uma coisa excepcional na oficina, que foi uma pré-flip que o Sesc patrocinou, onde primeiro teve uma reunião de professores falando sobre a fotografia na guerra. Um falou sobre a fotografia na Guerra de Canudos e a outra falou sobre a guerra, a partir da Guerra de Secessão e até as guerras atuais, os fakes da guerra, tudo. Foi extraordinário. O que foi dito foi extraordinário. Aí eu tinha uma participação, eu assisti, depois veio a Karina Burr, que é uma cantora, uma Cacilda Becker, assim, ela está maravilhosa, ela cantou música dos Sertões, inclusive. E eu li os Sertões. E era para 50 pessoas, assim. E foi filmado por alguns celulares, mas ninguém gravou. Eu acho que em tempo de guerra, o que acontece, a gente tem que pôr na rede, sai fora. Todo mundo é jornalista agora. E todo mundo tá acompanhando, não tem muita gente. Não é? Então isso é muito importante. Eu parabenizo vocês pelo trabalho que vocês fazem tão bem, que vocês são muito receptivos. Eu me senti muito à vontade. Muito obrigado. Que bom. Está convidado a voltar quando você quiser. Não, mas eu queria muito que essa coisa sobre essa ameaça do terreno do entorno. Sim, porque isso é muito urgente, entendeu? Sim, urgente, né? Amanhã acho que vai sair na Mônica Berg uma notícia e vai chegar, acho que, na mão da juíza. Mas isso tem que ser imediato, porque eles são rápidos demais. Eles vêm com uma rapidez incrível, passando cimento naquela natureza. A gente sente no corpo, sabe, assassinato da terra. Mas vai dar certo, essa juíza vai conseguir. De onde menos, às vezes, como diz a Blanche de Bois no Bonde Chamado Desejo, às vezes Deus vem tão depressa. Legal. Bom, muito obrigada, Zé Celso. Muito obrigada mesmo. E está sempre convidado a voltar aqui. Obrigado. E aí, Rodolfo?
Lembrando que todo esse nosso trabalho, essas reflexões, essas histórias todas que o Zé Celso nos conta, ficam disponíveis para você ver, rever. Tem muita gente que depois assiste em grupo, discute. Eu acho que é até legal, é uma sugestão aí para você montar seu grupo e discutir essas reflexões, essas histórias que são trazidas aqui no Tutameia. Esse material fica disponível no nosso canal Tutameia TV no YouTube e no nosso site tutameia.jor.br. Muito obrigado, Zé Celso. Muito obrigado a você que participou aqui, que assiste, que compartilha. E vamos que vamos. E viva a Tutameia! Saímos? Tchau, pessoal.